É hora de começar o nosso Prosa e Som de hoje. Hoje eu tenho aqui a honra de receber no estúdio da Difusora Liliu, mais conhecido como Liliu, de Presidente Bernardes. Liliu, agradeci você por estar aqui, por reservar uma tarde de sexta-feira para estar no estúdio da Difusora. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Alessandro. E antes de tudo, o meu abraço para nossa Piranga. Eu gosto demais de Ipiranga, é minha segunda terra natal. É mesmo? Sim, eu tenho amigos aqui da família Celestino, Dona Ana, Socorro, Dona Socorro, e até a Aparecida, que mora com eles há muito tempo, e sou muito amigo deles. Ah, sabe? Que bom. Deixei ter uma obra de arte na fazenda do Manteiga, na capela construída lá, tem uma obra de arte. Olha, lá, que bacana. Na capela aqui de Piranga. Que bom. E também a família de Dona Florinda, Elvésio, Luizinho. Muita gente. Muita gente que eu conheço aqui em Piranga. Que bom, Liliu. Oi. Bom, a gente sabe do tamanho que você é reconhecido, não só em Presidente Bernardes, mas quando você fala nas cidades vizinhas, principalmente, sim, né? Sim, mas sim. a marca Liliu tá pelo mundo, né? Graças a Deus. Queria que você falasse um pouco para mim sobre você. Na verdade, eu sou muito simples, né? As pessoas às vezes pensam assim, ele é pintor, ele é sofisticado, ele é temperamental, é isso. Nada. Eu, no fundo, eu me julgo uma criancinha meio palhacinha, sabe? Dentro de uma família grande de 8 filhos, né? Inclusive a minha irmã Verinha, ela estudou aqui em Piranga, e desde pequeno eu vinha visitá-la na casa de Zuzu Peixoto. Então eu era aquela criança magrinha, mas muito levada. E aí fui um aluno muito estudioso, embora fosse um pouco rebelde, mas muito estudioso. Mas você sempre morou em Presidente Bernardes? Sempre, e saí de lá aos 14 anos. 14 anos. Para o Bar, para estudar no Sacré-Cœur, era um colégio francês, e hoje ele já é mais modernizado, era um colégio... existe ainda esse colégio? Existe. Como é o nome? Sacré-Cœur. É um nome em francês? Francês, hoje chama Sagrado Coração. E foi lá que você fez o ensino médio? Eu fiz o ensino médio lá. Depois eu fiz a universidade, né, na Unipac, de língua portuguesa e língua francesa e suas literaturas, e depois fui para Viçosa fazer um estudo de linguística e psicolinguística. Isso depois da sua... Depois da sua formação. Da minha formação. Fui para lá. Em psicolinguística você fez uma pós? Foi um mestrado? Foi um mestrado. Foi um mestrado? Mestrado, então você é mestre em linguística? Sou mestre em linguística. Mas me conta uma coisa, Liliu, quando que começou essa história aí de pintura? Começou, eu não me lembro. Na verdade, foi muito cedo, então? Foi muito cedo. Eles dizem, né, a minha família diz que foi uns 3 anos e meio de idade, eu já desenhava com carvão no chão da cozinha. Olha só. Sim. Depois eu comecei a lembrar-me agora, né, na minha idade, eu comecei a lembrar que era mesmo no carvão, ali nos ladrilhos do chão, né, os hidráulicos, e meu pai não deixava desmanchar, sabe? Mesmo? Na verdade, quer dizer... Mas você vem de família artística ou não? Ou você tem veia artística na família? Na música. Na música? Na música. Na pintura avós, não? Na pintura na não. arte plástica não? Não. E a verdade é que a minha primeira vida patrocinada na arte foi o meu pai. O seu pai. Ele era um incentivador. A família toda me incentivava, via em mim o talento. Então, qual foi o meu primeiro patrocinador? Antônio de Freitas Soares, meu pai. Seu pai. Saudoso pai. Pois é, mas aí, quando você se lembra, então, depois que você pintou com carvão, começou a testar na parede, imagina. Sim. Quando foi que você fez a primeira tela? Ou alguém falou que você poderia? Foi em 72. Foi um menino Jesus sentado numa cadeira com um cestinho de laranjas verdes.
porque eu gostava muito de fruta, gosto muito de fruta, e principalmente gostava de chupar laranjas verdes com sal. É mesmo? Aí fiz, o menino Jesus está chupando laranja verde com sal. E eu conservo esse quadro. Você tem esse quadro lá? Tem, com uma moldura mesmo? pomposa. E de onde que surgiu essa sua inspiração de Jesus chupando laranja verde? Olha, eu sempre me imaginava chupando laranjas azedas e transferi essa ideia e real é algo meio contraditório, mas essa ideia para mim e transferi para o menino Jesus. Apaixonado por menino Jesus. Eu imagino que sua família é cristã. Cristã, né, católica, né. Mas, Lio, tudo bem. Então você não tinha, pelo menos em casa ou na família, você não tinha nenhuma referência das artes, né? Você buscava essa referência onde? Quando? A minha mãe é modista. Era modista, sim, né? Ela está hoje com 95 anos, lúcida. Que bênção. Uma bênção de Deus. Então, ela trazia muitas revistas francesas para poder fazer modelos, até para pessoas daqui de Piranga também. Sim, alta costura. Então, eu ficava olhando aqueles modelos franceses, aquelas moças com aqueles vestidos lindos, né? E aí, isso me trouxe um certo impulso para poder fazer artes, retratos. Aí você começou a buscar por isso? Comecei. Então, eu tenho essa veia artística da minha mãe também. Que legal, é interessante que o pai incentivava e a mãe trazia inspiração. Trazia inspiração. Que legal. É verdade. Mas me conta um pouco, como que, depois que você criou a sua primeira tela, que foi Jesus com as laranjas verdes, e aí você viu, opa, eu faço isso daqui. Sim. Eu posso fazer melhor? Posso. Né? Acreditei em mim. E aí o que veio depois? Não parou mais. Não parou mais. Aí já foram outras telas de retratos, telas mitológicas, assistia a filmes, né, daquele tempo de Flash Gordon, né, com os homens com asas, e aí a arte desenvolveu para um estado bastante acadêmico. Olha que bacana. Foi. Uma parte que eu quero entrar com você também é sobre as questões das encenações. Muita gente lembra do Lilio quando se fala em encenações, né? Você atuou também nos teatros, principalmente da área religiosa, né? Sim. E eu mesmo, ainda criança, me lembro de você fazendo encenações de Jesus na Semana Santa do Labores. Sim, do Grupo Labores. Do Grupo Labores de Porto Filho. Foi muito engraçado. Isso aconteceu num casamento lá em Presidente Bernardes. Um amigo meu chamado Cláudio Ribeiro, uma máquina, acho que você o conhece. Demais, né? Da conta, um cara sensacional. Ele tirou uma foto minha, né? Sem pretensão nenhuma. Quando a foto foi revelada, a esposa dele, Regina, falou assim: gente, que absurdo, parece com Jesus, com cabelão louro, né, os olhos claros. Aí me foram lá em casa, era mais ou menos umas 11 horas da noite, para eu ir para Porto Firme. Meu pai falou assim: não, isso não é prudente, vocês podem voltar no outro dia. Então voltaram na manhã, né, do outro dia, e me levaram para Porto Firme. Eu tinha formado no 2º grau, não tinha emprego ainda, não tinha entrado na universidade ainda, fui. E eu falava assim: olha, eu posso ter a aparência, mas eu não tenho dom para poder trabalhar no teatro com o Grupo Labores, que era fera, né? Uma referência. Então, eu aprendia com eles as encenações, repito, tinha a aparência, mas não tinha o talento. Com o passar do tempo, eu fui pegando as deixas do Grupo Labores, do qual eu tenho muita saudade e tenho muita gratidão. E aí trabalhei 20 anos como 20 anos? 20 anos com Jesus. Que história. Foi. Foram 20 anos de história lá em Porto Firme. Lá em Porto Firme. Você é muito lembrado por esses momentos. E muita saudade de lá. Muita saudade. O Labores existe. Ainda está em execução, apesar de existir dificuldades, né? Nesse meio. Agora veio a pandemia também. Sim, mas eu tive a honra de participar das últimas encenações do Labores, que ainda é um grupo muito forte. Muito forte. Muito forte. Né? Muito bonito. Mas
uma pergunta que não quer calar. Desde quando a gente começou o nosso papo aqui hoje, você me falou muito da França. Sim. E eu quero que você me fale sobre a sua experiência de ter ido pro exterior, mas na volta do nosso bloco comercial. Espera aí só um instantinho. Estamos de volta com o nosso Prosa e Som de hoje, recebendo aqui o Liliu, artista plástico de Presidente Bernardes. Bom, Liliu, antes da gente conversar sobre a sua ida pro exterior, a gente recebeu algumas mensagens aqui, ó. Da Capela de Nossa Senhora do Carmo em Venda Nova. Inclusive mandou até uma foto aqui, olha. Pintura que Liliu fez quando eu tinha 9 anos de idade. Hoje tenho 33. Né? Não deixou pra mim um nome. Depois manda pra mim um nome, viu, Rafaela, por gentileza. A Terezinha do Carmo, ela falou assim, ó. Pensa no cara mais inteligente. É ele. Foi meu professor de língua portuguesa em Presidente Bernardes. Eu tenho uma admiração imensa por ele. Sim, ela foi minha aluna. Me lembro muito dela. Mas, Liliu, de repente você vai estudar num colégio francês. Sim, né? sim. Sua mãe traz revistas, se remete a franceses. E como que foi a sua vontade de ir para a França? Desde quando eu me formei em língua francesa e literatura francesa na universidade, eu falei assim, não, eu tenho que tomar um rumo, né? Não tinha concurso, não tinha nada aqui no Brasil para eu fazer. Então pus uma mochila nas costas. Eu pedi uns dólares emprestados e fiz o passaporte. Aí o cônsul, né, do Brasil aqui, vamos, o que você vai fazer lá? Eu vou aprender a pintar. Não, então eu vou te dar 30 dias para você ficar lá. Tá, 30 ótimo, carimbou meu passaporte, eu fui, 30 dias. 30 dias não dá pra nada, né? Chegando lá, encontrei um amigo brasileiro, nós vamos reverter isso, você vai ficar com um passe de 2 anos. Tá, tudo bem. Aí eu falei assim, eu tenho que frequentar escolas de pintura, não posso ficar aqui sem pintar. E o meu sonho era ir para lá para pintar. Tá, então eu estava na Normandia, até terra de Santa Terezinha, do Menino Jesus. Normandia é uma cidade? Normandia é um estado. Um estado. Da França, né, na região. Chama até Calvados, também pode falar. É um estado? É o estado. E qual é a cidade que você frequentava? Caen. Isso. Então eu bati a porta de um ateliê e falei assim, olha, eu sou brasileiro, só falo português, fui humilde, falar francês. Aí queria aprender um pouco de anatomia, e realmente foi isso, né? Os modelos e as modelos, todos nus, assim, eu assustei muito, né? Com o meu jeito bem do interior. Bem do interior, né? E fui desenhando ali com eles e tudo, eles falavam assim, o mestre falava, Felipe, falava assim, olha, senhor Benedito, me chamava de Benoit. Benoit. Ô, senhor Benoit, a sua pintura é muito romântica, né? As dos outros são pinturas técnicas. Eu falei assim, mas o que eu faço para eu ser técnico? Você continua romântico e técnico. Aí eu falei assim, mas eu não sei o que é isto? Como se pode? Não vai haver um concurso aqui, daqui a um mês. Aí eu falei, mas daqui a um mês é quando? Aí eu me lembro que foi 30 de setembro. 30 de setembro. Dia de Santa Terezinha, 1º de outubro. 1º de outubro. Ia ser 30 de setembro. Você já estava com quantos anos, Liliu? Estou com 64 anos. Nessa época você tinha quantos anos? Devia ter uns 35 anos, mais ou menos. Bem assim, no auge, assim. No auge, né, da juventude. Da juventude, sim. Então, eu com um paletó preto pedido emprestado aqui no Brasil para poder ir, né? Um paletózão. Dólares e paletó emprestado. Alguns dólares emprestados. Aí eu, chegando lá, ele falou assim, vai ter um concurso com 200 artistas. E vão ser escolhidos 5 artistas. 200 artistas. Porque eram assim, grupos de 30 a 20 em vários ateliês da França, né? E 5 serão escolhidos. Pensei, não vou chegar a isso de jeito algum. Meu Deus. E na verdade, eu fui entre os 5. Ficou entre os 5 de 200. Fiquei entre os 5 de 200, né? Pra mim foi uma alegria, meu coração, acho que eu tenho pressão alta hoje, foi desde esse dia. E aí, vai ganhar o prêmio Lion d'Or. Lion d'Or. Lion d'Or. E você vai ganhar uns francos.
Francos era o dinheiro. Dinheiro francês. Que hoje é euro. Aí quando a equipe lá, a banca lá, falou assim, Benoit Carlos Soares, né? Com aquele, o campeão. Ele. Aí eu falei assim, eu não acredito nisso de forma alguma. Eu aí pus a mão assim, a minha pressão deve ter ido a 20/14, eu acho, sabe? Com o coração batendo, fui lá receber o prêmio, sabe? E aí, que alegria, e 5 mil francos. 5 mil francos. Eu estava rico, graças a Deus. Eu podia conhecer Paris, aproveitar de Paris. Em Paris, a região de Montmartre era de artistas que pintavam retratos das pessoas que passavam. As pessoas posavam pra gente, a gente pintava e ganhava mais ou menos 20 francos, 15 francos, que dava para poder passar um dia com uma comida boa, um cafezinho com croissant, uma coisa assim. Legal. E ali eu desenhava retratos com lápis, né, de aquarela para esses supostos modelos, né? Eles posavam para você? Posavam, só era o busto, né? O rosto, né? O rosto. Ali. Então, e eu já falava francês, e o francês é muito preconceituoso nessa parte. Ah, é? Quem chega lá sem falar, eles costumam corrigir, sabe? E eu, graças a Deus, como francês, né? Fluente, né? Então, respeitavam muito. Mas onde é que você aprendeu francês? Eu, pra esnobar, falava assim, já, lycée. Aí, né, eles falavam lycée é ginásio. É ginásio. Ginásio, né? Então, aí eles falavam, um ginásio lá é très chique, muito chique. Aí eu falei assim, no ginásio que eu aprendi francês. Então, mas então nós não compreendemos isso porque nós não sabemos nada de português. E vamos à pintura novamente. Eu falava assim, madame, por favor, um retrato. Aí ela ia, parava, eu contava casos do Brasil, e eles perguntando pro Rio de Janeiro, todos perguntavam pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu falei, eu conheço pouco o Rio de Janeiro, que eu sou do interior de Minas Gerais, e eu posso dar uma referência de Ouro Preto. Todos queriam vir para Ouro Preto, que é super conhecida. E uma terra muito cheia de artistas, né? Artistas, por isso mesmo. Aí eles perguntaram, mas sua cidade? Minha cidade hoje se chama, ontem se chama Calambá, hoje se chama Presidente Bernardo. O que é isso? É um folclore? Eu falei assim, eu acho que é um folclore. Mas não tem nada disso. Eu não levo isso a sério de forma alguma, né? E quanto tempo você ficou Foi por 3 etapas, né? 6 meses numa etapa, 1 ano na segunda etapa e acredito que 8 meses na terceira etapa. Na terceira etapa. E lá você conheceu outros países, Lílio? Sim, a Bélgica, em que eu fiquei 1 mês também desenhando em Bruges, nos lagos, né? Parecia lagos de fadas mesmo. Na Alemanha, muito fria, sabe? O pessoal, assim, bem fechado, mas acabava com o meu jeito brasileiro, rindo de tudo, né? Mas eu falava em francês, né? Depois que eu fui aprendendo um pouco de alemão, e aí já fluía a conversa. Mas aí, você aprendeu fácil o francês? Aprendi. Foi a primeira língua que você aprendeu? Foi o francês. Fora do português brasileiro. Foi o francês. Foi o francês. E o inglês também. Eu já saí daqui falando inglês e o francês. Depois que o espanhol era fácil de aprender, né? Depois o italiano, que também era fácil, e o alemão mais difícil para mim. Né? Então, quantas línguas você fala hoje? 5 línguas. 5 línguas. É um polilíngua. Sim. Tem o bilíngue, trilingue. E o polilíngue, que fala mais línguas. Fala mais línguas. Poliglota, né? Que a gente fala. Poliglota. Né? Poliglota. Né? E tem uma outra região que você me falou, de uma outra... Bretanha. A Bretanha. A Bretanha também eu trabalhei muito, foi a beira-mar, na cidade de Brest. E lá fala 2 línguas, o bretão e o francês. O bretão é a língua nativa. E o francês é a língua oficial. Então, como eu iria aprender e me conectar com os bretões? Era o seguinte, eles ficavam sempre à beira-mar ou em boates, bares, esses lugares assim. Então, eu tenho que aprender essa língua.
E comecei a frequentar bares, boates. Pois é, estamos de volta com o nosso Prosa e Som dessa sexta-feira. Temos a honra hoje de estar recebendo aqui o Lilio, o Presidente Bernardes, esse artista plástico que para muita gente que não conhecia alguns detalhes, tá podendo conhecer agora, né? Até eu mesmo não sabia que você tinha passado por tantos países. Sim. Né? E de lá você tinha trago um prêmio tão importante. Sim. Né? Mas me conta, o Lilio, ele é autodidata ou ele é de formação? As duas coisas. As duas coisas. Eu comecei, óbvio, né, como autodidata, já fiz retratos, né, em Ubá, Viçosa, região mais perto, Belo Horizonte, Divinópolis, retratos como autodidata. Daí, como eu lhe disse, né, com os dólares emprestados e o capote emprestado, aí fui para fora, né? E lá é que eu tive uma formação acadêmica, né? Aí aperfeiçoando aquilo que era autodidata, como se fosse esculpindo um diamante. Aí você teve um mestre lá, né? Sim, Felipe Buttiboni. Ele é vivo? Não, ele já faleceu. Já falecido. Ele é uma das maiores inteligências da Europa. Então o Felipe tem uma carga Felipe muito... Buttiboni tem muita influência sobre... Muita influência sobre o Lilio. E um fato bastante interessante, antes de eu ir para a França, a nossa igreja de Santo Antônio tem várias pinturas, né, uma coisa maravilhosa, de Ramon Domingues Garcia. E ele foi também, ele já faleceu bem tempo, e ele foi um professor meu, porque eu olhava as pinturas de Ramon Garcia Domingues e pintava os anjos, os santos dele. Então eu tive dois professores, um que eu não conheceria de jeito nenhum, porque ele morreu bem antes de eu nascer, e Felipe Buttiboni, na França, que foi um mestre mesmo, teórico e prático. E foi ali que você começou a trabalhar mais essa questão das pinturas voltadas para a religiosidade? Não, na França não. Na França eram retratos, né? Eram retratos. E aí algumas capelas de sítios. E cheguei a restaurar uma igreja. E quando que começou essa pintura voltada mais para igrejas? Essa questão mais clássica, assim. 20 anos, eu tinha 20 anos. Você tinha 20 anos? Então foi antes de você ir para a França? Foi antes de eu ir para a França. Eu era autodidata e já pintava. Nesse caso, você era autodidata? Era autodidata. Mas sou autodidata. Mas você já fazia algumas igrejas? Ou quando você voltou que você começou a fazer? Fiz Guidoval, a igreja que eu fiz ainda como autodidata, ainda era... estudava na universidade, e Rodeiro também, estive lá. Tá tudo por perto ali, né? Tudo por perto, aquela região ali perto. Ubá também fiz algumas capelas, né? Era bem conhecido. Agora uma pergunta, Lilio, que nem tá aqui no nosso... Sim, roteiro. Nosso roteiro aqui não, mas você falou e me aguçou uma curiosidade, talvez o ouvinte da Difusora também tá com essa curiosidade lá. Quando você bateu na porta do primeiro ateliê, eles já te aceitaram lá, você viu ali modelos e mulheres nuas. Os homens nus. Homens nus. Você chegou a pintar alguma pessoa nua? Sim, já. Lá mesmo, né? Eu pintava, por exemplo, os caras, as mulheres, modelos, geralmente e era interessante o seguinte, eles eram pagos. Eram pagos para isso? Para isso. E eram estudantes. Eles todos, né? Ou às vezes pessoas que não tinham emprego, corpos lindos. Precisava de coragem, né? De coragem. Então eles se despiam, iam para um almofadão, fazia várias posições, para que nós, em 20 minutos, fizéssemos o desenho daquela posição. Era rápido. Não podia, 20 minutos você tinha que fazer o cara de uma posição, mais 20 minutos você tinha que fazer a modelo naquela posição. Então você treinava aquilo como um caleidoscópio, né? Eu lhe disse antes, era uma tortura. Uma tortura. Mas dessa tortura é muito interessante ver que a arte
pelos gregos é chamado como sacrifício. Então, era um sacrifício dar conta naqueles 20 minutos do modelo nu. Bom, eu tive um choque, é claro, né? Porque aqui no Brasil, só mesmo na época do romantismo é que se faziam pinturas nuas, e também no modernismo, né? Que o romantismo estilou o modernismo, então é que fazia pinturas nuas, mas cobertas, com as partes genitais cobertas, né? Lá não, lá já completamente nu. Foi um choque. E você já recebeu algum pedido inusitado de alguém? Já. Eu quero fazer uma pintura. Tem uma cena muito famosa, porque foi pra filme, né? Virou filme, que é uma cena do filme O Titanic, que o ator principal, né? Sim. Ele tem Leonardo um pedido. DiCaprio, Exatamente. Né? Ele faz de Rose the White. Ela era, né? Isso mesmo. E ela fez um pedido, né? Fez um pedido. Então o filme, ele retrata muito isso, essa questão do artista e do nu, né? E do nu. Agora, existem determinados artistas que se deixam levar pelo modelo. Isso é uma desgraça. Sim. Na época do impressionismo e do expressionismo, houve até suicídios. Sim, por parte de artistas. Não digo suicídios, mas assim, uma posição de fragilidade psíquica que levou a pessoa a quase um suicídio. Vou falar um caso. Van Gogh. Todo mundo conhece Van Gogh. Van Gogh apaixonou-se por uma modelo. E Gauguin, que também um pintor famosíssimo, apaixonou-se pela modelo. E o triângulo amoroso foi se formando. Tanto que Van Gogh apaixona-se por Gauguin. Gauguin se apaixona pela garçonete. A garçonete se apaixona pelos dois. Então ficou um inferno a vida deles, né? Meu Deus. Então o que Van Gogh fez? Cortou a orelha e mandou a orelha para Gauguin, mais a garçonete. Então isso é uma automutilação, mas ele queria falar assim: eu estou morrendo por vocês, né? E vocês é que cortaram minha orelha. Minha psiquiatra compreende isso. Eu não. Então, foi além das telas, né? Além das telas, né? Foi uma coisa terrível. E não conseguiu. Van Gogh, com aquela paixão, né, pelos dois, Van Gogh pega um revólver e dá um tiro na barriga. Então todos falam que Van Gogh suicidou. Não. Foi um estado de histeria que ele teve. E ele morreu de infecção. Não foi suicídio, sabe? Então, aprofundando, isso na França que eu fui saber, né? Aprofundando mesmo, a gente vê que o artista, ele é hipersensível, né? É a sensibilidade em pessoa, mas você tem que ser racional, tem que ser equilibrado. Você tem IPTU, você tem imposto, luz, arroz, feijão, em tudo. É humano, né? Tudo é humano. Muito então humano. Você tem que ser equilibrado, sabe? É muito humano mesmo. Quando você fala em Van Gogh, me lembra muito principalmente da música clássica. Onde a música entra na sua vida, na parte da pintura, ou a música não faz parte? A música faz parte da minha vida o dia inteiro. O dia inteiro eu ouço música, da música clássica. Então, eu sou apaixonado pela música clássica. E pelo rock. Pelo rock clássico. Me fala de duas referências que você, principal, assim, que você adora. Uma na clássica e no rock. Chopin na clássica. E Vivaldi também na clássica. E na música do rock, o conjunto Yes, com Rick Wakeman cantando Soon from the Gate of the Delirium. Então essa é uma música preferida minha no rock and roll. E sou também apaixonado por Amy Winehouse, que deixou a gente tão cedo, né? Entre Billie Holiday e Amy Winehouse são os ápices
da música internacional, vamos dizer, moderna. Agora me fala sobre a música francesa. Você tem alguma referência na França? Sim. Charles Aznavour, né, que para mim é um gênio. Tem Dalida, né, que é uma cantora muito famosa, e Edith Piaf, muito boa, sabe? São essas referências. São as referências. Edith Piaf é para mim um gênio, sabe, da música Conheço francesa. muito pouco, precisa até ouvir mais. Sim. Né? Procura Edith Piaf. Edith Piaf, vou procurar sim. Agora, tava falando com você aqui nos bastidores. Interessante que até para destilação de algumas bebidas se usa a música para alguns processos, né? Sim, música, temperatura, o próprio provador, né? O provador, se estiver num estado, por exemplo, de melancolia, ele não vai sentir o gosto, nem detectar, nem determinar o gosto do vinho, ou de vodka, ou outra bebida assim. Então, se ele está eufórico, ele vai sentir um gosto de cachaça, suponhamos assim. Se ele estiver deprimido, ele vai sentir um gosto de café, uma coisa assim. Então, ele pode, de uma certa forma, formar um rótulo errado. Um rótulo errado. Então, existem, por exemplo, no sul de Minas, né, plantações de café e verdadeiros provadores de café. Esse café é afrutado. Não é que levou fruta, né? É o gosto afrutado. Então, tem uma fazenda de pessoas de 200 anos lá no sul da França, no sul de Minas Gerais, desculpe-me, tô com França na cabeça, né? Então, em que há um provador que detecta 200 gostos de café. 200 gostos de café, mais de 200. E a música está presente nisso tudo, né? Tudo a música está, sabe? Porque a música é chamada a arte livre. Você não pega música. Não pega, não se toca, né? Na verdade, ela te toca, né? É verdade, a música nos toca, chamada arte livre. A poesia também é arte livre. O teatro é arte livre. Inclusive, Lilio, inclusive uma pergunta muito pertinente sobre isso, que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. Mas antes, mandar um abraço para Maria Antônia. Ela mandou uma imagem aqui e diz que é uma obra do meu amigo Lilio. Sim. Estou ouvindo essa história linda e mandando um grande abraço. Sim, né? São Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo. Daqui dá pra ver. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, e por gentileza você vai me responder quando a gente voltar do break comercial aqui, que é o seguinte: por que a denominação de artista plástico? Sim. Tá? Será facílimo. Já a gente volta com esse papo super gostoso com o Lilio, artista plástico, e trazendo um pouco da sua assinatura na arte pelo mundo. Primavera! É a estação das cores. E a Difusora é a estação. É primavera. Difusora FM 90.5. Hoje todo mineiro pode se vacinar contra a Covid. Quer saber como isso foi possível? Com planejamento. 853 cidades. Coleta de dados. Separar por idade. Nem mais nem menos. Enviar. Com entrega. De carro, de avião, helicóptero, de todo jeito. A temperatura certa. Para todas as regiões. Com você. Tome a segunda dose. Na maior operação de vacinação da história, o governo de Minas fez a vacina chegar a todos os mineiros. Lembre-se de tomar a segunda dose. Juntos, vamos vencer. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Toda sexta-feira, de 3 às 4 da tarde, aqui na Difusora, você ouve o Prosa e Som. Um papo com artistas, empreendedores, personagens, enfim, um bate-papo. Vamos trocar uma ideia? Você que tem algo a mostrar, entre em contato com a Difusora e vamos marcar essa prosa. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta
Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Giovanelli Sonorização, empresa especializada em eventos, som profissional, luzes, câmeras e todo o suporte para seu evento ficar marcado na história. Atende prefeituras, empresas, artistas, enfim, você que precisa montar uma super festa ou live, entre em contato agora e agende pelo 31-99781-9432. Super Saldão, na UAU Colchões, sua casa. Descontos de até 40%. É toda loja em até 12 vezes sem juros. Celulares das melhores marcas e modelos a partir de R$149. Colchão de solteiro a partir de R$199. TVs, lavadoras, liquidificador, batedeira e muito mais. Com o menor preço do mercado. Crediário facilitado no carnê. Em até 15 vezes fixas. UAU Colchões, Praça Central, ao lado dos Correios. Difusora FM. O mundo tá girando, bro, faltando só 3:10 na Difusora. Você está ouvindo Prosa e Som na Difusora 90.5 FM. Pois é, estamos de volta com o nosso Prosa e Som. O meu amigo, companheiro de estrada aqui, o Fabrício Miranda, meu repórter, tá me cobrando aqui, diz que é Liliu de Calambau. Sim, é um nome, né? Para Você assinatura. carrega isso? Sim, para assinatura, mas eu sou bernadense. Bernadense. E o nome de assinatura Liliu de Calambau. Hoje, assim, eu vou amadurecendo e aprendendo a cada dia, a cada pincelada, aprendendo, e eu voltei à infância. Assim, Liliu. Mais nada. Eu acho que, assim, modéstia à parte, as pessoas veem uma pintura e sabem, isso é um Liliu. Não falam mais nada. Eu encontro com alguma pessoa em Belo Horizonte, isso, que viu uma outra reportagem, um outro vídeo e fala, não precisou de falar quem é que pintou, foi um Liliu. Liliu. Um Liliu. O quadro é uma peça de Liliu, que eles queriam dizer. Então é um Liliu. Igual. Que bacana. Igual assim, um Bracha, que é um pintor famosíssimo de Ouro Preto, um Van Gogh, né? Estou vendendo um Liliu. Um Liliu. Mas é o nosso Liliu de Calambau. É verdade, né? Liliu, aí a gente tem muitas perguntas aqui ainda. Sei. Então eu vou ser mais breve. A gente já chegou no último bloco, acredita? Tá ok. Que papo gostoso. Passa gostoso, rápido, simples, né? Da minha parte eu sou muito simples. Não, todos nós. Mas aqui, ó, a pergunta que eu te fiz foi a seguinte: por que artista plástico? Plástico é o seguinte, foi denominado pelos gregos. Plástico é aquilo que se pode pegar para fazer. A pintura usa o pincel para fazer. Então é uma arte escrava plástica. Chamada arte escrava. Então aquilo que se toca. Se vê. Né? Você vai fazer uma escultura, você precisar do cisel, né? Do martelo, para o mármore, bronze, seja o que for. É uma arte escrava plástica. Então que se aprecia. Normalmente se chama escultor. Então é um escultor plástico. Escultura é plástica, pintura é plástico. A poesia, não. A poesia já é arte pura. Arte livre. O teatro é arte igual livre. A música arte livre. Agora me fala, qualquer pessoa pode ser artista plástico? Olha, depois do modernismo, que nós vamos fazer 100 anos, né, em fevereiro do ano que vem, houve o grande Monteiro Lobato que diz: arte moderna, abstrata, é um processo de paranoia e mistificação. Não. Existem pintores que fazem obras abstratas, como Bram van Velde, né, pintores alemães. Então, eu não sei se a arte deles é tão profunda que venha a agradar o povo. E a minha, que é uma arte acadêmica, romântica, né, clássica também, vem a agradar mais o povo, sabe? A sua assinatura mais clássica. Romântica clássica. Romântica clássica, isso quer dizer acadêmica, né? Agora me fala, você fez pinturas em muitas igrejas, né? Você sabe quantas igrejas? Não sei. Não sabe? Não Agora sei. Vou abrir um parêntese aqui. Eu sou porto-firmense, né? Sim. Nativo, porto-firmense. Lá em Porto Firme tem uma pintura que você fez no teto da igreja. Aí eu te pergunto, qual foi a pintura mais difícil que você fez? A Catedral de Divinópolis.
Não estou exagerando, na sua concavidade ela tem mais ou menos a medida de um campo de futebol de salão. Meu Deus, era muito, não, é uma coisa gigantesca. Levantava-me às 7 horas da manhã e largava às 7. Almoçava com a marmita no roidame na hora que mandava, assim, ou às vezes, num luxo, eu almoçava, porque eu fiquei hospedado na casa de um bispo, Dom José Belvino, que já foi padre aqui em Piranga, Então, ele me tratou como um pai, sabe? Um pai. Cuidado especial. Nossa Senhora. Aí me fala sobre a sua pintura no teto da igreja de Porto Firme. O teto da igreja de Porto Firme foi uma encomenda, em que eu pintei num ateliê sobre telas e depois ela foi pregada nos barrotes do novo teto da igreja. Então é a coroação de Nossa Senhora. Ali foi uma pintura também com bastante dificuldade de adaptar as telas coladas em eucatex para poder 5 ou 10 pessoas irem para poder formatar a pintura no teto. Então, é uma obra que eu tenho muito carinho por ela e foi bem sacrificante. Todo mundo que frequenta a matriz de Porto Firme vê aquela pintura no teto. Eu adoro Porto Firme também. Você tem uma história muito bonita com Porto Firme, Porto Firme, sim. Porto Firme, Piranga e aqui. Piranga. Você teve, quais obras que você fez aqui em Piranga? Na igreja de Piranga encontra assinatura? Não, aqui não. Aqui foi na fazenda do Manteiga, de Socorro, Lana. E eu tenho uma pintura que eu não sei se ela ainda existe, foi para uma ordenação de Padre Sérgio. Eu não sei se essa pintura ainda existe. Não tenho certeza. Você sabe onde ela estava? Deve estar em alguma igreja das duas igrejas antigas. Aqui acredito de Piranga. De Piranga, acredito que sim. Não posso afirmar. A pintura é a coisa mais importante da sua vida? A coisa mais importante da minha vida é o amor. É o amor. E aí você transfere para as telas. Para a tela. O amor é tudo, sabe? O amor é tudo. Onde tem amor não falta nada, né? Nada, Paulo de Tarso já falava isso. Falava, Paulo de Tarso já falava. Mas aí, por favor. Onde não há amor, não tem nada. Tem nada. Você pode tudo, se não tem amor, faltou tudo. Amor. Bacana. Eu vou falar como Santa Terezinha. Eu amo o amor. Eu amo o amor. Sua maior inspiração, Lilio? Você diz em que sentido? A sua maior no sentido da arte. Jesus. Você tem um ateliê em Presidente Bernardes? Tenho, ateliê São João da Cruz. Aí a pergunta é, esse ateliê, ele é aberto ao público ou não? No ateliê não, mas pode-se, e me telefona antes, aí tomo um vinho, como um queijo francês, claro, e um queijo, brincadeira francês aí. Então tem um jardim, sabe? Chama-se Jardim da Humildade, porque ele é tão humilde, tão simples e com flores tão simples. Ele tá no auge agora, com essa chuva e o sol. Tá no auge o jardim, tá no auge. E o ateliê foi na parte de baixo da casa moderna dos meus pais, E é um lugar adorável. É o lugar que você mais gosta de estar? É o ateliê. E eu tenho um museu, entre aspas, que é na casa antiga dos meus pais. Tem um acervo? Um acervo, isso. Vamos dizer assim, com 70 obras mais ou menos. 70. Isso, no ateliê. E pode ter visitação? Pode. Nós temos a chave, pode mostrar. Até a casa tem uma aclimatação boa para telas, Que maravilha. E o ateliê já é mais frio. Eu pinto no ateliê e levo para esse ambiente. Como que, se alguém hoje quiser uma obra do Lilio, como que faz para adquirir? Olha, é fácil e é difícil. Vamos falar que é fácil. Fácil quando o freguês quer a obra. Ele chega perto da gente e quer a obra. Seria difícil, terrível, se eu oferecesse a obra. Então, quando o freguês quer a obra, você dá um preço e fala com ele assim, olha, você paga como você quiser. Agora, se eu ofereço a obra, eu tenho que
oferecer por um preço que o freguês quer. Compreendeu Muda. esse teorema? Existe os dois lados. Existe, sabe? Então, eu não sou comerciante, não, mas vou muito pelo desejo que o cliente quer. Que legal. Liliu, você, agora já depois de 6 décadas, muito bem vividas, graças a Deus, por sinal. Graças a Deus. Você tem algum sonho a realizar? Se tem, qual? Eu tenho. Amar a Deus na solidão. Na solidão. Seria esse o sonho? Meu sonho. Bacana. Liliu de Calambau, como diz meu amigo Fabrício Miranda. Sim. Quero lhe agradecer de coração mesmo. Essa energia que você trouxe aqui pro estúdio da Difusora hoje foi muito diferente. E eu vou te falar, tô vislumbrado com essa história. Realmente, não foi um prosa e som assim diferente de todos que eu fiz hoje, né? Sim. E essa arte sua, ela emana pelos seus olhos, né? É verdade. Muito obrigado mesmo. Se você tiver algum agradecimento especial, sim, eu quero agradecer a Dante, né, que promoveu toda essa minha entrevista aqui. Dante, ele me convidou para isso e fiquei muito feliz. Gosto muito de Dante, amigo de infância. Dante é um cara sensacional. E ele aí. Estivesse falando mal ainda. E quero agradecer a ele, em primeiro lugar. Sabe? E mandar um abraço, né, pra família de Florinda Soelvécio e as filhas e os filhos, né, que conheço muito, e pra Zuzu e pra família de Dona Ana Celestino também, e pra todas as famílias de Nossa Piranga. Muito bem, Liliu. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer com muito carinho também aí o nosso amigo Dante por ter trago essa maravilha aqui pro nosso projeto. Eu que fico agradecido. Muito obrigado. Portas estão sempre abertas. Em qualquer momento a gente tá lá vou passar no seu ateliê para conhecer sim, tá aberto. O jardim. O jardim da humildade. É lindo o jardim. Obrigado, Liliu. Eu que agradeço. Tá aí então o nosso prosa e som de hoje com Liliu de Calambau. Foi assim. Com certeza você se emocionou como eu. Agora é hora de notícias da Difusora.